Bom dia, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez entramos no teu lar, a hora do milagre, para declarar a bênção e a vitória no nome de Jesus através da tua vida. E temos aí uma palavra abençoada, uma oração forte, aonde nós estaremos honrando e glorificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E eu quero desde já agradecer a Deus pela sua vida, pela sua audiência e todas as pessoas que estão conosco aí na hora do milagre. Você prepara aí seu copo com água, a palavra. Vamos ler uma palavra aí, aonde está, lá em João, no capítulo 10. Em verdade, lhe digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobre por outro lugar, é ladrão e assaltante ou... Amém? Então, essa palavra, o salteador ou ladrão, ela está referindo à mesma coisa. Mas o que eu quero dizer uma coisa, que aqui o Senhor Jesus, ele está se colocando como o bom pastor. Jesus aqui ele está simbolizando que o bom pastor, ele entra pela porta. Entrar pela porta simboliza que é uma pessoa que está em comunhão com a palavra. É uma pessoa que está em comunhão com o verdadeiro evangelho. E aqui, quando ele fala o ladrão, ele entra pela janela ou pelo telhado. Ele é mercenário. Ele não é aquela pessoa que ele veio para te ajudar. Aqui está simbolizando o mal. Lá em João 10:10 fala que o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz a parte B: eu vim para que dá vida e vida com abundância. Então, há uma diferença muito grande entre o pastor de ovelha. Ele entra pela porta porque a base dele é as escrituras sagradas. A base dele é o evangelho, é o verdadeiro amor, é a verdadeira palavra. O 2, por favor. Olha, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, no momento que nós vemos uma obra de Deus, que ela está sendo edificada sobre a palavra. Quando a palavra de Deus é genuína, é eficaz, quando ele diz lá para Filipe, em João 14, o versículo 7 e 8, aonde ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não há outro evangelho a não ser o evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se um outro anjo pregar essa palavra, é anastema, não é um evangelho verdadeiro. Então aqui ele está se colocando como o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas também conhecem a voz do seu pastor. Nós estamos observando que quando conhecer a voz, é aquela pessoa que nasce da água e do Espírito. Então, essa pessoa que conhece a voz do pastor e o pastor conhece a voz da ovelha, é aquela pessoa que crucificou com Jesus. É aquela pessoa, não é eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É aquela pessoa que roubava, não rouba mais. É aquela pessoa que mentia, não mente mais. Por quê? É uma pessoa que nasceu de Deus, é uma pessoa que nasceu do Espírito Santo. É uma pessoa que
a partir daquele momento, aquela pessoa passa a ser de Deus. Então, quando ele disse assim que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, porque o Senhor nosso Deus, ele é santo. Em Lucas 1,75, em santidade e justiça perante o Senhor todos os dias da sua vida. Então, quando nós vemos, quando ele diz para Josué no capítulo 3, no versículo 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, no momento que as ovelhas conhecem a voz, elas não ouvirão o estranho. Então, as ovelhas, elas vão ter o discernimento do Espírito, porque quando Paulo estava falando, o homem espiritual discerne todas as coisas e ninguém pode discernir por ele, porque as coisas se discernem espiritualmente. Então, é o que eu quero que você vai entrar na direção do Espírito. É aquilo que nós estamos vendo, que o Espírito de Deus é colocado na direção para que você possa entrar e compreender. Então, no momento que você tem o conhecimento, como ele diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade, ela vos libertará. Então, essa verdade aqui que o Senhor está ordenando é aquela verdade que nós precisamos entrar e compreender o reino de Deus. O reino de Deus é um reino no qual nós precisamos andar por ele, entender a palavra do Senhor. Então, o bom pastor é aquele, se ele entra pela porta, é porque ele é uma pessoa que nasceu da água e do Espírito. Ele é uma pessoa que não tem vício. Ele é marido de uma só mulher. Ele é uma pessoa apta para o reino de Deus. Se alguém deseja o biskopado, excelente obra deseja. Então, o reino de Deus é aquela pessoa que quando lança a mão ao arado, ele não olha para trás, porque ele é aquela pessoa que foi chamada para avançar. E nós precisamos que a direção do Espírito Santo venha fortemente na nossa vida para não podermos ser enganados através de falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos usos e costumes. Então, no momento que nós vemos que o conhecimento que o Espírito Santo de Deus dá para nós, é que nós vamos sentir que Ele está ali. Então, muitas das vezes, nós vemos que um ambiente que nós entramos, um ambiente que nós vivemos, ali tem uma unção diferente. Então, quando você entra num lugar, você se sente pesado, agoniado, oprimido. É porque aquele lugar é muito pesado. Então, a igreja do Senhor é aonde nós aprendemos a comunhão com o Espírito Santo. Nós todos temos que estar congregando e glorificando a Deus. Nós não podemos deixar de congregar, nós não podemos deixar de glorificar o nome do Senhor. Nós temos que estar constantemente. Agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito e que Ele tem praticado na nossa vida.
porque nós conhecemos a sua voz. Conhecer a voz é conhecer a sua palavra. Nós sabemos que a voz do pastor é a voz do Espírito Santo. Então, no momento que você começa a entender essa voz, você nunca mais vai ser enganado. Quando nós entendemos essa parábola, nós compreendemos que naquele momento que Jesus falou, eu tenho uma água, aquele que toma dessa água, ele nunca mais vai ter sede. Ele diz, eu tenho uma comida, que aquele que come dessa comida, ele nunca mais vai ter fome. Então essa comida que ele está falando é uma comida espiritual. Então no momento que você conhece o Evangelho de Deus, por mais que você desvia, você sabe que o Evangelho é o certo. E eu quero que através do Espírito Santo de Deus, esse ano é um ano de vitória, de bênção na sua vida. Então, no momento que eu entro com o Espírito Santo de Deus, eu vou triunfar. E eu quero que você também vai triunfar através da grandeza e do poder do Espírito Santo de Deus. Eu tenho a fé e tenho a convicção que Deus, Ele é contigo para te livrar. E eu tenho certeza que você sabendo a direção do Espírito Santo, você vai também andar para frente. Você vai triunfar, você vai ser uma pessoa muito abençoada. Eu quero outro versículo, por favor. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e leva para fora. Olha, nós sabemos que o símbolo das ovelhas somos nós. O porteiro aqui está simbolizando o pastor que cuida das ovelhas. Nós temos um pastor simbólico aqui, mas tem um pastor espiritual, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós não andamos mais segundo a carne, mas nós andamos na direção do Espírito. E quando nós andamos na direção do Espírito Santo, nós vamos triunfar. Nós vamos ser pessoas diferenciadas. Por quê? E além do pastor ou o porteiro tirar as ovelhas do aprisco, ele chama pelo nome. E nós simbolizamos também que o nome aqui é importante, que nós vamos ver que nós teremos um novo nome, um novo CPF, uma nova identidade. Só que é diferente daqui, porque nós não encontramos o nosso nome, praças e nem rua, mas o nosso nome está escrito no livro da vida. Então, todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele é apto para o reino de Deus. Esse entende que o reino de Deus é algo que vai fazer nós triunfar. Então, meu amigo, minha amiga, é uma das coisas importantes você saber que o seu nome está escrito no livro da vida. E o bem mais precioso que o pastor está homenageando aqui é a nossa alma.
E nós sabemos que as profecias, elas se cumprem numa velocidade imensa. E a vinda dele está tão próxima do que nós imaginamos e pensamos. Nós vemos mudanças em todas as áreas. Mudança na ciência. Mudança na temperatura. Todas as coisas estão tendo deficiência para cumprir no dia certo, na hora certa. Assim também é cumprimento para que nós possamos entrar no reino de Deus. E quando ele diz que o nosso nome está escrito no livro da vida, ele está falando de uma vitória que nós vamos. Aqui é passageiro, aqui é ilusão. Aqui é uma vida que nós passamos numa rapidez. E nós sabemos que os dias, o ano virou um mês virou uma semana virou um dia virou uma hora virou minuto virou segundo. Então, o tempo mais precioso que nós temos é nós estar em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com a grandeza de Deus. É assim que eu quero que você entenda que Deus está entrando na sua vida para que você possa receber essa bênção e esse milagre. É através desse Espírito Santo que você vai triunfar no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero o outro versículo, por favor. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante dela, e estas seguem porque conhece a sua voz. Olha, como que um cego pode dirigir outro cego? Depois que ele tira ela do aprisco para a pastagem, elas o seguem. Então, quando você segue uma pessoa estranha, você vai ser igual àquela pessoa. Quando você segue uma pessoa que tem vício, você é igual àquela pessoa. Quando você segue uma pessoa idólatra, você é igual àquela pessoa. Então, quando você segue uma pessoa, ele diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não anda. Tem mãos, mas não apalpa. É assim que eu quero que você entenda que nós precisamos entrar na direção do Espírito Santo. Nós precisamos, meu amigo, minha amiga, seguir o bom pastor. Seguir o bom pastor é você cumprir as Escrituras na sua vida. É você andar na direção do Espírito. É você triunfar com a palavra de Deus. Essas ovelhas, elas não seguirão estranhos, porque o estranho não conhece. Porque elas não serão enganadas. Como ele diz lá em Romanos, no capítulo 1, muitos serão amantes de si mesmos, caluniadores, falsos, mentirosos, só pensam em si. Amará mais a criatura do que o Criador.
no qual o próprio Deus a entregou um sentimento perverso. E o que eu quero que você abra os seus olhos para que você possa entrar no reino de Deus. Como o bom pastor conhece as ovelhas, e elas não seguirão o estranho, elas não seguirão o mercenário. Pode vir que aquela casa que foi edificada sobre a rocha, vem vento, vem tempestade, mas aquela casa continua-se de pé. É aquela semente que caiu em terra boa, ela vai dar 100 por 1. Aquele que é firmado na verdadeira palavra, ele começa a andar na direção do Espírito, ele começa a triunfar de uma forma gloriosa. Assim, o verdadeiro evangelho, as ovelhas não entrarão pela direita e nem pela esquerda, mas elas seguirão pela frente. Elas não se perderão pela palavra, porque quando ele diz, lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque nela tem a vida eterna, são elas que testificam-se de mim. Então, no momento que você entra no poder da palavra, Deus começa a mudar a sua vida. Deus começa a transformar a sua vida. Você não vai seguir estranho. Você não vai seguir outra doutrina. Você não vai seguir outra seita. Você vai seguir Jesus. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Observa lá em Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso pela vossa alma, porque o meu fardo é leve e meu fardo é suave. Então, é isso que eu quero que você entenda. Isso que eu quero que você compreende. Quantas pessoas estão no jugo pesado, jugo de idolatria, jugo de feitiçaria, jugo de inimizade, jugo de prostituição, jugo de vício. Quanto jugo pesado. É o que eu quero dizer. O Espírito, quando eu obedeço o Espírito, o meu corpo não sofre. Quando eu não obedeço o Espírito, eu posso perder a minha salvação. Eu posso colocar o meu corpo em deficiência. Porque lá em 1 Pedro 5,8, o diabo é vosso adversário, anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Eu quero o último versículo, por favor. Eles, porém, nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque eles não conhecem a voz do estranho. É aquilo. A pessoa passa a ter um nível espiritual forte. Ele cuida. Ele sabe que só Jesus é o caminho. Não seguirão estranho. Não seguirão falsas doutrinas. Não seguirão fábula, genealogia, doutrina, ensinos pagãos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, meu amigo, minha amiga. Ele levou na cruz do Calvário os seus pecados. Quando você entende que ele fez isso pela sua vida, você vai triunfar
através do Espírito Santo de Deus. É o que eu quero que você entenda, que você não aguenta um jugo da maldade, um jugo do ódio, o jugo da tristeza, da depressão, da angústia. Você não aguenta. Mas, quando você tem um Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, ele vai entrar. Às vezes eu fico pensando, a gente expulsa o diabo e depois ele volta. A pessoa continua beber mais pior do que era, porque ele sabe que tem pouco tempo. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, ele triunfa fortemente. Recebe o Espírito Santo de Deus aí. Eu quero colocar de pé para vir pegar minha água ungida aqui. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você passa a ser uma nova vida, uma nova pessoa. E é uma pessoa iluminada. Aonde a pessoa de Deus passa, ele desfaz toda a simpatia, toda a inveja, todo o mal. Senhor, nesse momento agora, quantas pessoas, ó Deus, que estão precisando dessa água, e só o Senhor tem uma água da vida. Essa pessoa que tem dúvida na mente, essa pessoa que ouve vozes estranhas, essa pessoa, meu Deus, que perdeu a vontade de viver, e a vontade, meu Deus, ó Pai, eu te peço agora, que o Senhor entra com um milagre. Senhor, o Senhor, quando levanta essa pessoa, o Senhor está me levantando. Quando o Senhor cura essa pessoa, o Senhor está me curando. Quando o Senhor abençoa essa pessoa, o Senhor está me abençoando. Senhor, todas as pessoas, abre os seus olhos e ouvirão a voz do verdadeiro pastor, o verdadeiro caminho, verdadeira direção. E aquele que tomar dessa água, ele vai ser curado espiritualmente e fisicamente, no nome de Jesus. Toma água comigo. Eu quero agradecer ao Espírito Santo de Deus, agradecer a sua pessoa, e que você vai ter um ano de 2026 abençoado através do Espírito Santo de Deus. Fica na paz.